Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à sala de imprensa Carlos Rocha de Lolwa, nesta terça-feira, 20 de junho de 2023. Vamos hoje olhar para o domínio da economia, alguns dos temas mais importantes que marcaram os últimos dias. Para esse efeito, temos connosco o Secretário de Estado para a Economia, Dr. Ivan dos Santos, e também temos o administrador executivo do INAPEM, Braulio Augusto, que acompanha Sua Excelência, Sr. Secretário de Estado, neste briefing. Vamos então, sem mais delongas, convocar a nossa atenção para o briefing. Bom dia, Secretário. Bom dia a todos. Mais uma vez agradecer a vossa presença aqui, principalmente dos nossos colegas jornalistas e alguns colegas também do Ministério da Economia e Planeamento, para mais um briefing, né? Bem, para o briefing de hoje, 20 de junho, nós temos dois pontos específicos. O primeiro está em elaboração a criação de uma base legal de apoio às startups, né? Iríamos falar um bocadinho sobre, iríamos apresentar aqui algumas, em linhas gerais, o que é que está a ser feito, e o segundo ponto é sobre a plataforma de certificação eletrónica que nós acabamos de lançar, nós, Governo de Angola, nós, INAPEM, nós, Ministério da Economia e Planeamento, acabamos por lançar ainda no mês de maio. Sobre a criação da base legal de apoio às startups, nós gostaríamos de dar nota que o Governo de Angola, o Executivo de Angola, através do Ministério da Economia e Planeamento e não só do INAPEM, tem feito um exercício, tem realizado um exercício que é no sentido de criar um framework, uma base legal, ou seja, um escopo abrangente para que as startups possam ter um modelo próprio de operacionalização, né? A ideia é que o mundo em si, podemos ver, tem andado com uma velocidade, as startups no mundo em geral, principalmente em outras superfícies, têm andado de forma, uma velocidade tal que nós não gostaríamos que Angola, o governo de Angola não gostaria, o executivo angolano não quer e nem pretende que as nossas startups fiquem para trás. É do lema não deixar ninguém para trás e nós gostaríamos também de ver a mesma abordagem nas startups. Com isso, acreditamos que com essa base legal, com este framework, iria reforçar de certa forma o próprio ecossistema das startups que nós temos hoje, né? Iria reforçar, iria trazer maior abrangência e maior aplicabilidade da nossa startup e flexibilidade para poder operar no nosso mercado e não só no mercado internacional. Gostaríamos também de dar nota que nos últimos 5 anos esse processo, esse trabalho todo de impulsionar e fortificar as startups, né, esta classe, nos últimos 5 anos o governo de Angola tem feito este trabalho, este exercício, de modo que, por exemplo, na última FIUDA, nós conseguimos, dentro do que era o espaço, dentro do que era os expositores, nós conseguimos ter um espaço mais reduzido para as startups, ou seja, lançou-se já aí algum apetite do que é que nós temos e podemos ter em termos de startup, e que, por sinal, em função da procura e a demanda que o pavilhão das startups, podemos assim designar, o pavilhão das startups na última FIUDA realizada, impulsionou para que este ano nós, no mês de abril, realizássemos o Angola Startup Summit. E foi realizado precisamente no mês de abril e que, por sinal, no mês da juventude, né? Conseguimos realizar o Angola Startup Summit. Dar nota que este Angola Startup Summit teve a presença de 150 expositores. Nós tínhamos uma meta de 100 expositores para o Angola Startup Summit, mas em função do trabalho que foi feito e em colaboração com os próprios startuppers, conseguimos ter 150 expositores. Isso nos leva à reflexão, né? Nos leva ainda mais e nos garante ainda maior empenho e dedicação no que é a criação desta base legal, né? Este quadro normativo, esta base legal, traz alguns benefícios, como, por exemplo, o próprio reforço do quadro institucional das startups, né?
O outro é a atração de financiamento, né? Vai garantir melhores práticas de financiamentos para startups. Sabemos nós que é muito difícil para as startups conseguirem financiamento, né? Com este quadro legal vai facilitar, e podemos usar até este termo, a vida dos startups. Um outro é o aumento do valor do ecossistema angolano nessa classe das startups. E por último, e não menos importante, é a criação desta comunidade, ou seja, um network entre as startups. Nós gostaríamos também de dar nota que este quadro legal ou este framework que está-se a criar para as startups é um trabalho inclusivo, do qual conta com uma comissão multissetorial, ou seja, um grupo de trabalho, um grupo técnico multissetorial, em que inclui, por exemplo, o Ministério das Telecomunicações, né, das ITs, que é importante neste processo, o próprio Ministério do Ensino Superior e de Tecnologias também é importante neste processo, e não só o MAPTES e o MINFIN e outras instituições que podem assim aportar e garantir, ou seja, com que este quadro legal seja um quadro legal inclusivo e abrangente para todas as startups. E não menos importante também ouvir os startups, né? Até porque este documento é dirigido para beneficiar os startups. Gostaríamos também de frisar que no Angola Startup Summit, nós INAPEM, nós Governo de Angola, conseguimos assinar um protocolo com o IFC para poder ainda assim dar mais escala às nossas startups. Esse protocolo vem responder a algumas necessidades que os startups têm, como por exemplo a própria capacitação, porque não é só financiá-los, é também capacitá-los, né? Porque o mais importante não é arrancar e ainda assim conseguir manter no mercado. E pela informação que nós temos é que nós, angolanos, temos uma capacidade muito rápida de inovação, de criação, mas não conseguimos nos manter no mercado em termos de startups. O rácio de insucesso é de 80%. Quer dizer que de 5 startups que tentam arrancar, só um consegue ter sucesso, né? Isto resultado da falta de alguma capacitação, de algum treinamento, e por isso cai em boa hora, vem em momento certo, este protocolo que o INAPEM assinou com o IFC. Gostaríamos também de mencionar que, além do IFC, temos também apoio nesse processo das startups, do quadro legal, o PNUD e o próprio AFD, né? E só para citar, ou seja, que estes órgãos estão também neste desafio com o Governo de Angola, de modo que possamos ter este quadro legal mais abrangente, mais inclusivo, e que possa dar abertura para nossas startups poderem até se internacionalizar. Com relação à plataforma de certificação de empresas, que nós denominamos o PCE, né, abreviadamente PCE, no mês de maio, o INAPEM fez o lançamento desta plataforma, que é a plataforma de certificação eletrônica para as empresas, que visou substituir o procedimento existente no passado, que era a emissão do documento apenas em Luanda e de modo presencial, né? Esta inovação vem no sentido de responder a muitas inquietações dos nossos empresários, principalmente aqueles que não têm a sua localização ou a sua base empresarial cá em Luanda, né? Estamos a falar das outras províncias, né? Tinham essa dificuldade. Dar nota que esta solução foi também elaborada e teve o apoio financeiro do PNUD, ou seja, no quadro de relações e protocolos que tem assinado com a INAPEM. Esta certificação vai também garantir ainda assim maior abrangência dos benefícios que essas empresas, médias e pequenas empresas têm através da Lei 30/11 de 13 de setembro, e que vai ser, de certeza, vantajoso para quem apelar este processo de certificação ou quem já apela, sem prejuízo de ser físico ou eletrônico. Mas nós, em função do trabalho que foi desenvolvido, garantimos e apelamos a todos os empresários a apelarem, a usarem o processo eletrônico de certificação. Nós gostaríamos também de informar que
o processo de certificação eletrónica não substitui o papel indireto do INAPEM no processo em si, né? Reforçando ainda assim a sua responsabilidade de descentralização. O espírito desta plataforma é a descentralização do processo de certificação do INAPEM, sempre apelando também e olhando no que é a melhoria do ambiente de negócios e o processo de simplifica, né? É um desafio do Executivo, é um desafio do Governo de Angola, a questão da melhoria do ambiente de negócios. E esta plataforma vem já de forma urgente responder a algumas inquietações com relação à melhoria do ambiente de negócios. Dar nota também que o que nós estamos a realizar e o exercício está a ser feito agora é garantir maior capilaridade deste processo de certificação eletrónica, de modo que estamos também já a trabalhar com MAT, no sentido de permitir que este processo tenha capilaridade também a partir dos BUAPs, né? O que nós pretendemos é não tirar o empresário, deslocar o empresário dos seus afazeres, mas sim levar o serviço de certificação eletrónica mais próximo possível do empresariado. O ato de lançamento oficial da plataforma procurou uma vez mais passar um sinal claro à classe empresarial, né, da dedicação, do esforço do Executivo e o trabalho que o Executivo tem realizado no sentido de desmaterializar e simplificar e facilitar a vida do nosso empresariado. Porque nós podemos olhar este processo de certificação eletrónica não só como o processo em si, mas como também, por exemplo, a redução de custos de viagens. Nós não estamos só a fazer certificação eletrónica, mas estamos, por exemplo, algum empresário que tenha de se deslocar a Luanda através de avião já não precisa. Ou seja, esse processo de certificação trouxe muitos benefícios a quem não se encontra em Luanda, até porque estamos a reduzir custos com viagem e hospedagem, né? É este o grande ganho, ou de forma paralela, que os empresários vão ganhar. Dar nota também que este processo de certificação é gratuito e apelamos a todos os empresários, em caso de alguma cobrança, que devem denunciar de forma urgente ao INAPEM. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Muito obrigado, Excelência. Dizia. Vamos então partir para o momento das perguntas e respostas. Quem estiver, por favor, uma questão de identificar-se, o órgão que representa e colocar a questão. Adriano Piro, pela Rádio Nacional. No que diz respeito à plataforma de certificação, é possível monitorar o grau de utilização desta plataforma? Que avaliação que se faz em termos de adesão a esta plataforma de certificação das PMEs? E em termos de números, não sei se o Secretário de Estado pode partilhar as PMEs que já serviram-se desta plataforma de certificação para a certificação, para a espionagem das suas pequenas, das suas micro, pequenas ou médias empresas. E depois, o primeiro ponto da exposição tem que ver com as startups. Um dos projetos que esteve no Angotic, edição 2023, é o projeto Awama. O projeto Awama é um projeto criado por duas irmãs gêmeas que serve para o teste, não invasivo da malária. Uma espécie de uma caixinha, a gente insere lá o dedo e alguns segundos depois temos o resultado da malária. E, portanto, é um projeto sobre o qual as pessoas têm grande expectativa para que chegue às unidades hospitalares. E se não chega, porque há alguma falta de apoio neste sentido. Mais alguma pergunta? Ana? Gostaria de saber para quando o início do processo
e a sua implementação. Temos então duas questões duas questões para responder, Excelência. E também uma para o administrador do INAPEM. Obrigado, Benedito. Obrigado pelas questões. Acredito eu que foi nosso colega da Rádio Nacional e a Ana Paulo, né? A nossa. Eu iria a duas, acredito eu que foram 4 questões, 2 para cada interveniente, neste caso. Eu iria mencionar mais com relação à segunda questão colocada pelo nosso colega da Rádio Nacional, né? Até porque as questões muito ligadas à plataforma eu iria passar as respostas também para não monopolizar a palavra e a passar ao nosso administrador Braulio. Eu por acaso vi e fiz o teste dessas duas irmãs, né? Elas também se fizeram presente e foram expositoras, uma das expositoras lá no nosso Startup, Angola Startup Summit, que se realizou em abril. E a necessidade delas não é diferente da necessidade dos maiores expositores que lá estavam, né? Por isso é que nós, o governo de Angola, está a trabalhar neste quadro legal, né? O que é necessário é garantir financiamento, apoio institucional e financiamento, né, para poder garantir com que elas possam se movimentar mais e ganhar capilaridade, né? É, sim senhora, uma inovação promissora. Nós não estamos alheios a isso, de modo que o exercício está a ser feito agora é tentar, e que o Ministério da Economia e Planeamento, com o INAPEM, é tentar mobilizar investidores para que elas possam ganhar capilaridade, né? O exercício está a ser feito agora com relação a esse projeto. Mas este acordo que foi assinado com o IFC vai também permitir com que expositores e startups como essas duas irmãs, né, possam ganhar alguma solidez no mercado, né? Solidez no mercado. O acordo que o INAPEM rubricou com o IFC é no sentido de não só financiar, e conforme nós já mencionamos, não só financiar startups como as duas irmãs, mas como capacitá-los, né? Porque nós temos muitas startups que arrancam, mas não se conseguem manter no mercado. É fundamental arrancar, mas também é fundamental se manter no mercado, né? E nós o que estamos a fazer, o exercício que o governo de Angola está a fazer, através do INAPEM, né, no sentido de alinhar esses expositores que garantiram alguma ideias mais inovadoras, promissoras, como esse caso da máquina para diagnosticar, acredito eu, que é a malária, né, possam ter essa capilaridade no mercado. Com relação à pergunta colocada pela Ana Paulo sobre o início do processo, ainda este ano fizemos o kick-off da Estratégia Nacional de Empreendedorismo, né? E nós, na verdade, para respeitar o sistema, já para dar nota e clarificar, respeitando o Sistema Nacional de Planeamento que nós temos, nós vamos alterar o nome, porque não é uma estratégia, mas sim um plano de fomento ao empreendedorismo, né? Em que foi neste ato que nós iniciamos esse processo da elaboração deste quadro legal para as startups, né? Já há um grupo técnico a trabalhar neste sentido, de modo que é desejo do governo de Angola ter este quadro legal finalizado o mais rápido possível. Porém, é bom que este quadro legal traga todas as abordagens, né? Nós iniciamos esse processo no âmbito e no escopo do que é o empreendedorismo, né, o fomento do empreendedorismo, do lado do Ministério da Economia e Planeamento, com o auxílio do INAPEM. A ideia é trazer a abordagem de todos os setores em razão da matéria e não só ouvir também os startups. Para quê? Para que possamos ter uma lei, um quadro legal. Não podemos ainda definir como lei ou decreto, mas podemos ter um framework legal, um quadro legal, que possa atender os startups,
né, que possa atender e que possa beneficiar de verdade, né, porque o que nós mencionamos aqui é que este quadro legal vai garantir alguns benefícios, como por exemplo, criar a própria network, não só nacional como internacional das startups, e não só também ver a questão do financiamento, né. Então nós precisamos fazer um processo de auscultação. E melhor do que ouvir os setores, sentar com os setores, sentar com os nossos colegas de fato e gravata, é ouvir os startups, né? O que é que eles pensam, o que é que eles querem, o que é que eles gostariam de ver neste quadro legal que possa responder. Então, está a ser feito este exercício com os setores e a ouvir os startups para podermos ter este documento finalizado o mais rápido possível. O nosso desejo é que, se possível, que este quadro legal tivesse já publicado ainda a próxima semana, mas não gostaríamos de acelerar, pular rituais ou procedimentos e lá à frente sermos julgados porque não fizemos bem o nosso trabalho de base, né? São essas as minhas questões. Agora as outras duas questões que têm a ver com o grau de adesão e quantos certificados eletrônicos, eu iria passar aqui ao nosso administrador Braulio do INAPEM. Por favor, Braulio. Obrigado, Excelência. Bom dia uma vez mais a todos. Relativamente às questões relacionadas à recém-lançada plataforma de certificação de empresas do INAPEM, dar aqui nota que sim, será possível fazermos este acompanhamento daquilo que será o grau de adesão à plataforma, ou seja, teremos uma visão central do fluxo em termos de pedidos de emissão de certificados, bem como também o grau de eficácia por parte dos diferentes intervenientes no processo, e aqui refiro-me concretamente aos nossos 18 departamentos provinciais do INAPEM, que terão agora um papel neste processo. Até então o processo era feito apenas em Luanda, de forma centralizada, ou seja, nós aqui é que temos a responsabilidade de emitir os certificados a nível nacional. Doravante, os nossos 18 departamentos provinciais já terão esta autonomia de, através da plataforma, poderem também fazer esta triagem e validação dos processos. Nós aqui, do ponto de vista mais central, iremos então acompanhar todo esse fluxo e esse movimento a nível das 18 províncias. Aqui é importante também ainda dar nota, portanto, na senda do que já foi dito também pelo Sr. Secretário de Estado, que o INAPEM, através também dos seus departamentos provinciais, bem como os gabinetes provinciais de desenvolvimento econômico integrado, continuarão a prestar todo o apoio de modos a poder ultrapassar então aquilo que são as limitações ainda da ordem tecnológica que nós conhecemos. Ou seja, ao tentarmos levar este serviço para os balcões únicos, no caso os BUAPs, é mais um sinal de que temos ciência de que os empresários por si só poderão eventualmente ainda encontrar alguma dificuldade de fazer de forma autónoma o seu pedido, mas aí estão os serviços do INAPEM, os gabinetes provinciais de desenvolvimento econômico integrado, que terão então também esta capacidade de apoiar. Dizer que depois do lançamento nós fizemos então um périplo pelo país, ou seja, de 1 a 18 de junho estivemos a andar pelas demais 17 províncias, onde fizemos a apresentação em cada uma destas províncias, no caso, sob esta nova plataforma, e aí mesmo também aproveitamos fazer este alinhamento técnico mais interno com os gabinetes provinciais, através das suas extensões municipais, no caso dos gabinetes municipais de desenvolvimento econômico integrado, para darem corpo a esta iniciativa. Relativamente aos números de empresas certificadas até a data, temos já um registro de 63 pedidos de emissão de certificados através da plataforma, e aqui importa realçar que a plataforma foi lançada há menos de um mês, portanto foi lançada a 25 de maio de forma oficial cá em Luanda, e de lá para cá já temos estado a registrar então este fluxo em termos de pedidos de emissão de certificados. Se me permite, Excelência, iria só também aqui dar algumas contribuições ao tópico das startups, e que já foi aqui também bem dito pelo Sr. Secretário de Estado. Sim, já existe um grupo multissetorial criado à luz
daquilo que havia sido também a orientação do Sr. Secretário de Estado. Portanto, os setores já estão envolvidos, já foram realizados alguns encontros de trabalho, como disse bem também o Sr. Secretário. Estamos a trabalhar a um ritmo elevado, de modo a que o mais breve possível consigamos ter então um documento que possa ir à consulta pública e aí também os jornalistas poderem participar deste processo de construção da futura base legal das startups. Sobre o projeto em concreto que foi também questionado pelo nosso colega da RNA, sim, a semelhança do projeto AWABA, existem tantos outros, daí que queremos criar todo um ambiente mais favorável para que as startups em Angola prosperem, porque do ponto de vista externo Angola já tem sido positivamente avaliado em termos daquilo que são as nossas iniciativas voltadas ao desenvolvimento do nosso ecossistema de startups, mas queria aqui dizer que este projeto em concreto já é fruto do apoio, portanto ele insere-se no projeto de incubação Kubanga, portanto, que foi desenvolvido que é apoiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento e que tem, portanto, tem raiz na Universidade Oscar Ribas. Portanto, foi aí onde o projeto emergiu e tem estado a ser apoiados. Claramente que os apoios não se esgotam por aí e nós também, enquanto entidades públicas, temos aqui noção de que o apoio deve ser contínuo e o que nós queremos fazer agora, nos próximos tempos, com o apoio do Ministério da Economia e Planeamento, é naturalmente criar aqui uma maior aproximação entre essas diversas soluções que já existem e aquilo que são efetivamente a procura por essas soluções. Estou-me a referir concretamente aos vários setores. Por que não juntarmos aqui projetos como a UABA ligados à questão da saúde e tantos outros que existem no setor de health tech, portanto, nos setores da saúde, com aquilo que são os principais players deste setor, não é? Ou seja, não falo propriamente só do Ministério da Saúde, mas de outros organismos, quer públicos e privados, que operam no setor da saúde, que eventualmente poderiam mostrar-se interessados e disponíveis a prestar aqui um maior apoio, porque às vezes o apoio não passa apenas pelo financiamento, mas por uma oportunidade de se implementar essas soluções. Falar da saúde é falarmos de outros setores que temos estado a ver também várias soluções. Então o que nós vamos aqui criar nos próximos tempos é um espaço mais regular de conexão entre os desenvolvedores dessas várias soluções e aqueles que efetivamente procuram por estas mesmas soluções. Portanto, aqui era só para dar estas notas. Obrigado. Eu gostaria, muito rapidamente, dar nota que este processo todo da criação deste quadro legal da startup, para as startups, não dá para as nossas startups, vem também responder o que é o próprio programa do governo 2022-2027, né? No eixo 6º, que é potencializar e aumentar ainda assim o nível de empreendedorismo, né? É uma orientação própria, o próprio programa do governo traz já esta orientação e nós, Ministério do Planeamento, vamos dar seguimento em função deste quadro normativo, deste quadro legal, em alinhamento com o próprio Plano de Desenvolvimento Nacional que está já a finalizar para o próximo quinquênio. Estamos a falar 2023-2027. Obrigado. Okay. Muito obrigado. Então, vamos agradecer aos estimados jornalistas por terem acedido ao nosso convite da cobertura jornalística desta sessão de briefing do Ministério da Economia e Planeamento. Convidámo-los para a próxima sessão, que será, obviamente, anunciada tempestivamente. Muito obrigado e muito bom dia. Bom trabalho. Boa semana.